O 3 em 1 trouxe a informação exclusiva, aliás, Vera Magalhães trouxe a informação de que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, recuaria da nomeação da especialista em segurança pública, Ilona Zabó, como suplente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Dito e feito. Lembramos que a indicação causou uma avalanche de ataques nas redes sociais. E esse revés causou algum desgaste ao ex-juiz Sérgio Moro, que deixou a magistratura para ocupar o ministério de Jair Bolsonaro. O Sérgio Moro, aliás, que acumula em 2 meses alguns episódios desgastantes. Por exemplo, a questão da criminalização do Caixa 2, né? Uma interferência do governo no seu pacote anticrime. Me lembro também na questão do desarmamento. Ele queria limitar o número de armas que se poderia ser registrado por pessoa, mas não foi uma solicitação atendida pelo presidente. Vamos aos bastidores, então, deste caso. Esse Sérgio Moro desgastado. Começo com você, Vera, que trouxe a informação ontem. Pois é, bastante desgastado, Silvio. Ele tentou argumentar, tentou manter a indicação. Como foi a cronologia, né, dessa indicação? Ele já conhecia a Ilona Zabó do tempo que era juiz ainda, fez alguns trabalhos ali, conversou, conheceu trabalhos do Instituto Igarapé. Eles se encontraram no Fórum Econômico Mundial, em Davos, travaram ali uma conversa e ele fez ali já uma sondagem, já em Davos, o que se traduziu num convite efetivo na sexta-feira da semana passada, portanto, há uma semana. E a nomeação saiu publicada no Diário Oficial na quarta desta semana, quando começou o ruído enorme, a algazarra nas redes sociais. Aí o Jair Bolsonaro soube e foi pressionado pelo seu núcleo mais próximo ali, aquele núcleo palaciano mais ideológico, assessores que trabalharam na campanha e que hoje trabalham na SECOM, seus filhos, o próprio Eduardo Bolsonaro entrou nisso, Olavo de Carvalho, os influenciadores digitais dessa direita mais radicalizada, e aí o Bolsonaro exigiu que o Moro recuasse, foi o próprio Bolsonaro. Isso apesar da tentativa de dissuasão de que o presidente entrasse tão firmemente num assunto tão irrelevante, feita por outros ministros do próprio Palácio do Planalto, que não são esquerdistas, não acham que a Ilona Zabó sabe muito de segurança, porém achavam que era um assunto muito pequeno para desgastar um dos principais ministros do governo e para que o presidente se envolvesse diretamente. Mas achavam que mantê-la como a suplente num conselho que não é deliberativo, é apenas consultivo, não tem remuneração, traria uma imagem positiva para o governo, de que está aberto ao diálogo, de que está aberto a ouvir vozes dissonantes, ainda que vá prevalecer no final, ao fim e ao cabo, a posição do próprio Bolsonaro, aquilo que ele defendeu na campanha. O fato dela integrar o conselho como suplente não mudaria em nada a diretriz para a área de segurança pública do próprio Moro e nem do Bolsonaro. Mas isso não prevaleceu. O Bolsonaro foi bastante inflexível nessa questão. Moro teve de recuar, demonstrou sua contrariedade na nota, em que pede escusas à cientista política e diz que houve ruído nas redes sociais, atribui, portanto, a isso a mudança de ideia. E agora, o fato é que hoje temos um Moro muito menor do que ele era quando era juiz. Joel Pinheiro, que sua avaliação, vai? Exato, o Moro saiu diminuído dessa história porque ele teve um grande mérito ao nomear a Ilona Zabó, se mostrando acima da briga rasteira ideológica, mas ao ser forçado a retirar essa nomeação, saiu diminuído. Cadê aquela tal carta branca que ele teria? Não tem mais, ele teve que se submeter aí à decisão do presidente, obviamente, e, portanto, saiu como um derrotado dessa história. Foi um episódio triste, porque era uma nomeação pequena, não era determinação de política do governo, nem nada disso, era um conselho que justamente tem que unir vozes diferentes ali, de especialistas. Então o presidente interviu nisso aí de maneira completamente desnecessária, desautorizando e humilhando um ministro seu. E o mais preocupante dessa história toda é ver como o Jair Bolsonaro é suscetível a esse barulho das redes sociais. É uma minoria altamente ideológica e muito barulhenta, a serviço dos filhos Carlos e Eduardo Bolsonaro, que são, talvez por serem duas pessoas aí de um intelecto mais fraco, talvez assim, se renderam com muita facilidade
ao canto da sereia do Olavo de Carvalho e criaram esse pequeno grupo de ideólogos aí do governo. Alguns milhares de usuários de Twitter muito raivosos conseguiram mudar a política e a nomeação de um ministro técnico de excelência do Estado brasileiro. Isso é preocupante.